Algumas perguntas para a gente refletir muito rapidamente. Primeira, quanto tempo leva a metamorfose de um anjo de luz em Satanás? Em quanto tempo um anjo pode virar diabo? Qual é o tempo que leva para a deformação do caráter de um líder? Se nós lermos o texto, vamos obter a resposta. É o mesmo tempo que o sentimento errado nos leva a tomar decisões erradas. Quando somos movidos pelo sentimento da vaidade, versículo 16 e 17. Quando o nosso coração se eleva e nós pensamos que somos mais do que realmente somos, perdemos as características de anjo e ganhamos traços de demônios. Quando nós que representamos Deus queremos ser mais importantes do que aquele a quem nós representamos, perdemos a graça. Nenhum sentimento humano nos torna mais parecidos com o diabo do que o orgulho. Orgulhar-se de quê? Se o fôlego faltar hoje, por mais que te amem, ninguém te suporta dentro de casa mais do que 24 horas. Esses olhos verdes, azuis, caramelados, negros, vão amarelar. Seu cérebro vai virar uma pasta amarelada que, se demorar muito, vaza pelo nariz. Você é lindo, linda, mas se o fôlego faltar, a pele acinzenta. A sedosidade da pele vira sequidão, incha, cheira mal, e ninguém dá conta de ficar perto. O que justifica o orgulho, a jactância, a usurpação? Quando Deus deixa de ser refletido em nossa vida, a igreja não consegue mais contemplar Deus através de nós. Quando nós deixamos de ser espelhos que refletem a glória, nos tornamos apenas homens naturais. Paulo diz aos Coríntios, segunda carta, capítulo 3, versículo 18, assim: refletindo como espelho a glória do Senhor. A ideia de Paulo ali não é para a igreja olhar para você e ver você. É para a igreja olhar para você e ver reflexo da glória de Deus. Provoca seu vizinho e diz para ele assim: não é você, é o Senhor. Você precisa entender que não era Moisés, não era Davi, nem era Abraão que fazia aquelas maravilhas. Era a minha presença com eles que o levava onde eu queria que eles estivessem. É preciso refletir Deus. Muita gente deixou de parecer Deus na essência para aparecer na aparência. Só na aparência. Veste como crente, arruma o cabelo como crente, a figura é de crente. Só que é preciso lembrar que Gênesis 1:26 diz assim: façamos o homem à nossa imagem exterior, conforme a nossa semelhança.
essência. Perder a semelhança e manter a imagem não resolve o problema. Porque a imagem tem que ser o reflexo da semelhança. Quanto tempo leva para um anjo virar diabo? Quantos pastores que estão sendo deformados e não estão percebendo? Quantos estão se sentindo deuses no altar? E eu fiz uma observação aqui. Temos Deus, estamos cheios de Deus, mas não somos Deus. Não podemos confundir a posição. Eu represento, e quem representa não é maior do que aquele que é representado. Então, dentro disso, é preciso tomar cuidado para não transformar a sua igreja em sua igreja. Vou repetir: cuidado para não transformar a sua igreja em sua igreja. Ela não é propriedade nossa. Os obreiros não são nossos empregados. Os membros não são nossas marionetes. Manipulá-los, humilhá-los, rechaçá-los, expô-los, cedo ou tarde o dono da casa vem pedir contas. Cuidado para não transformar o pastorado em pragmatismo. A ânsia pelo resultado. Medir a igreja com a do vizinho para saber quem está crescendo mais. Ouvi um pastor colombiano dizendo que todo dia de domingo ele deixava o culto começando e ele saía de carro em Bogotá, passando na porta das igrejas para ver qual estava mais cheia que a dele. Ele estava preocupado se a dele estava crescendo mais que a dos outros. E ele disse que um dia, quando chegou no estacionamento e abriu o carro, o Senhor falou com ele: hoje você não vai passar na frente das igrejas. E ele disse a Deus: como assim? O Senhor disse: você vai passar na frente das boates, dos prostíbulos, porque é lá que estão as pessoas com quem você deve se preocupar. Cuidado para não transformar a sua missão em sua profissão. Pastorado não é profissão, é missão. Cuidado para não transformar o seu ministério em monestério. O dinheiro não é um fim. O dinheiro é um meio, é um instrumento, mas não pode ser a meta. E muitos ministérios ganharam a característica de monestérios. E isso está transformando muito anjo em cão. Alguém consegue dizer amém? Posso ir mais um pouquinho? Segunda pergunta. Qual a distância percorrida até chegar no inferno? Muito líder está descambando para o inferno sem perceber a trajetória que decidiu percorrer. A velocidade de sair da posição de céu para a posição de inferno é a mesma velocidade da queda de um raio. O seu ministério está sendo construído com suor,
lágrimas e às vezes sangue. Mas um lapso te leva para o chão numa velocidade que você nem vê de onde veio a pancada. Daí Jesus dizer: eu via Satanás cair do céu como um raio. Um raio é composto de muita energia. É o encontro de nuvens carregadas que se chocam, mas cai. Um pastor não pode se sentir acima de ninguém. A liderança não me torna maior, me torna mais responsável. O líder é servo. Quando se perde essa compreensão, se perde a revelação. Quando o orgulho entra no coração de um pastor, o diabo encontrou a maior oportunidade. E eu acho incrível como nós, pastores brasileiros, nos envaidecemos rápido. Só porque a igreja tem uns membros a mais, só porque fomos convidados para uma conferência especial, a gente começa a achar que é mais importante do que o outro. Eu vi um filme muitos anos atrás, e o que me chamou mais atenção foi a última frase do filme. O nome do filme era, em português, O Advogado do Diabo. Al Pacino faz o papel do diabo no filme. E ele diz assim: vaidade, com certeza, meu pecado predileto. A legenda sobe. Fui para a Bíblia. Nenhum homem de Deus que pecou na Bíblia pecou por causa de adultério, desvio de dinheiro, idolatria, antes de cair no pecado da vaidade. O adultério é a minha vaidade dizendo que eu tenho o direito de ter mais de uma mulher. O roubo do dinheiro da igreja é a minha vaidade dizendo que ela só rende porque eu produzo, então eu tenho o direito de tomar posse. Adão caiu exatamente onde o querubim caiu, na tentativa de ser igual a Deus. Quando Natã vem conversar com Davi, ele diz assim, segundo Samuel 12: por que se envaideceu o teu coração e tomaste para ti a mulher que não era tua? Veja que primeiro ele se envaideceu, depois ele tomou a mulher que não era dele. Quando o texto fala de Salomão, segundo Reis 11, diz assim: e o seu coração se envaideceu e tomou para si muitas mulheres. Primeiro ele se envaideceu. Dá um toque no obreiro que está do seu lado e fala assim: cuidado com a vaidade.